Vozes independentes provavelmente derrubaram uma das figuras mais poderosas dos Estados Unidos. Isso é incrível. Nossas vozes fazem diferença. Nunca me diga que você, como indivíduo, não pode fazer algo enorme pelo seu país, porque você pode. E aqui está a prova com a qual acordamos. Notícias de última hora inacreditáveis, gente. Notícias políticas de última hora inacreditáveis vindas de St. Paul, Minneapolis, Minnesota. Tim Walz não vai buscar a reeleição como governador. E que queda foi essa para ele? Você deve se lembrar. Na primavera de 2023, ele aprovou várias ideias progressistas na legislatura estadual. Isso chamou a atenção de Barack Obama, que foi ao Twitter para apoiar os programas, o que acabou chamando a atenção de pessoas como Kamala Harris, que foi escolhida para ser sua vice-presidente, apresentada em Chicago na convenção em agosto do ano passado, em um debate que foi um desastre absoluto. Com J.D. Vance em certo momento. Lembra que ele se disse cabeça dura? Mas depois que, segundo relatos, bilhões de dólares foram roubados dos contribuintes pelo estado de Minnesota, Tim Walz disse que não vai buscar um terceiro mandato. Que 2 anos notáveis sob os holofotes nacionais foram para ele. Dana Gais, uma jornalista independente, expôs essa história e eu tenho que dizer que Nick Charley merece essa glória. Ele postou isso no X esta manhã. Eu terminei. Tim Walz. E Elon Musk responde: graças a Deus, um homem não teria sido possível sem o X. Ele está certo, não teria sido possível sem as habilidades da mídia independente. Mas, gente, esse homem estava concorrendo com Kamala Harris. Ele estava concorrendo com a potencial presidente dos Estados Unidos. Graças a Deus, isso não acabou acontecendo. Ele era o vice dela. Foi derrubado por uma jovem de 23 anos que gravou sua voz ao presenciar algo errado e compartilhou com o mundo. E, obviamente, os funcionários do governo e todas as pessoas que deram atenção e repercussão, além dos veículos de notícias, ajudaram. Mas, no fim das contas, essa garota, como indivíduo, derrubou uma das pessoas potencialmente mais poderosas dos Estados Unidos. Está uma loucura. O escândalo é enorme e os vídeos viralizam. Veja em segundos. Nick Walz, ou Tim Walz, seja qual for o nome, não quer dar entrevistas. E isso está ficando interessante. Vou ler a declaração dele nas palavras de Riley Gaines. Culpa admitida. Se a fraude não tivesse sido descoberta, ele ainda concorreria. E acabei de ter um pensamento maluco sobre Tim Walz, que é: você sabe o quanto eles investigam? Você sabe o quanto eles investigam um presidente eleito, alguém da campanha? Quando você está trazendo um segundo no comando, alguém para concorrer com você, você sabe quanto trabalho é feito para garantir que essa pessoa não tenha nenhum passado sujo? Nada, para evitar que usem contra você em uma campanha. Sabe quanto trabalho há? Vai me dizer isso agora? E eu acabei de ter essa epifania de que a equipe da Kamala Harris, quando trouxeram Tim Walz para a chapa, não conseguiu e não viu tudo o que estava acontecendo na fraude de Minnesota. Quero dizer, essa história é bem maior do que pensamos. Tim Walz foi exposto literalmente com as calças arreadas por esconder algo tão insano. Milhões, bilhões de dólares em fraude fiscal, bilhões de dólares. E se você não sabe do que estou falando, é sobre a história da Somália, que tem estado em todas as notícias em Minnesota, especificamente. Somalis têm intencionalmente manipulado e usado o sistema para pegar muito dinheiro, criando esses programas falsos de assistência social, programas de creche e outros tipos de programas de saúde para pegar dinheiro e basicamente financiar o terrorismo na Somália e bancar seus próprios estilos de vida. É uma fraude completa. Já vimos isso? Acho que Trump acabou de tuitar que 79% dos somalis usam sistemas de saúde. É simplesmente insano. E já vimos somalis e o governo da Somália admitirem que essa era toda a estratégia deles. Tim Walz sabia de tudo isso. Ele estava ciente e não fez nada. E com isso, ele conseguiu entrar em uma chapa presidencial. Porque as pessoas no escritório da chapa presidencial decidiram que isso não era um escândalo grande o suficiente para se livrar dele. Ou eles sabiam da fraude e não se importavam, achavam que a mídia não seria manipulada e poderiam se safar, ou tinham vários outros motivos. Mas pensar que esse homem, envolvido em um grande escândalo, com evidências por toda parte, realmente estava em uma chapa presidencial. Graças a Deus, ele se afastou. Aliás,
Vamos ouvir como ele faz isso, porque é constrangedor. Querida Nova York, feliz ano novo. Minnesota? Como muitos minnesotanos, fiquei aliviado ao deixar 2025 para trás, um ano muito difícil e de fim amargo para nosso estado. Nos últimos anos, um grupo criminoso tentou explorar a generosidade do nosso estado. E mesmo enquanto avançamos na luta contra os fraudadores, agora vemos um grupo organizado de atores políticos tentando se aproveitar da crise. Vamos lá, não vou medir palavras aqui. Donald Trump e seus aliados em Washington, em St. Paul e online querem tornar nosso estado um lugar mais frio e cruel. Eles querem envenenar nosso povo uns contra os outros, atacando nossos vizinhos. E, no fim das contas, querem tirar muito do que temos. Minnesota, o melhor lugar dos Estados Unidos da América para famílias. Eles já começaram a usar nossos impostos, que deveriam ajudar famílias com creche, e não pretendem parar. Isso porque o FBI anunciou que não vai enviar mais dinheiro até que Minnesota resolva essa fraude gigantesca. Não se engane, devemos nos preocupar com fraudes no nosso governo estadual. Não oferecemos serviços eficazes sem a confiança do público. Por isso, mudamos sistematicamente nossa forma de trabalhar nos últimos anos. Sério, por favor, conte mais sobre isso. Fomos à legislatura diversas vezes buscar mais ferramentas contra fraudes. Demitimos quem não cumpria seu trabalho e vimos pessoas presas por roubar do Estado. Cortamos fontes inteiras de financiamento em parcerias com o governo federal, onde vimos atividades criminosas generalizadas. Colocamos novas fechaduras nas portas dos nossos programas restantes e contratamos uma nova chefe de integridade do programa para garantir que essas fechaduras não possam ser violadas aqui. Tim, um pequeno conselho. Que tal não dar cheques de milhões para pessoas que são claramente fraudulentas? Não tinha pensado nisso. Tim Waltz, desculpe, você deveria ter me contratado. Eu teria te ajudado. Em todo o estado, os habitantes de Minnesota estão trabalhando duro nesse problema. Defensores, administradores e investigadores estão na linha de frente, defendendo a integridade dos nossos programas estaduais, e eu quero agradecer a eles pelo esforço. Ainda há mais a fazer. Cada dólar de contribuinte desperdiçado com fraude é $1 a mais do que podemos tolerar. E embora todos tenham um papel a desempenhar, desde os legisladores até os promotores, passando pelas seguradoras e pelos governos locais e do condado, a responsabilidade final é minha. Minha administração está tomando medidas rápidas e decisivas para resolver essa crise, e nós vamos vencer a luta contra os fraudadores. Muito interessante, mas a política dos republicanos só dificulta a vitória. Republicanos na legislatura brincam de esconde-esconde com denunciantes e há teóricos da conspiração e youtubers de direita, invadindo creches e exigindo acesso às nossas crianças. Invadindo creches e exigindo acesso às nossas crianças. Que absurdo que estamos enfrentando. O presidente dos Estados Unidos da América demoniza os somalis e confisca injustamente fundos de assistência infantil essenciais para Minnesota. Apesar de os somalis terem declarado essa estratégia, isso é nojento e perigoso. Veja, esse homem não sai de cena sem atacar os republicanos. É óbvio que os republicanos estão fazendo joguinho político com o futuro do nosso estado, e isso é vergonhoso. Já disse isso antes e vou repetir. Aceitamos ideias de qualquer um, de qualquer partido, e o apoio do governo federal para combater criminosos. Agradeço aos profissionais do escritório do Procurador dos Estados Unidos da América e do FBI por ajudarem nessa luta. Mas eu não posso tolerar as ações da liderança política em Washington. Esses oportunistas que estão dispostos a prejudicar nosso povo só para marcar alguns pontos baratos. Eles e seus aliados não têm nenhuma intenção de nos ajudar a resolver o problema e toda a intenção de lucrar com ele. Nick Shelley fazia exatamente isso. Tentava concorrer à presidência, o que me leva a 2026. Ano de eleição sempre intensifica a política quando menos precisamos disso. Conveniente para você. Em setembro, anunciei minha candidatura a um terceiro mandato como governadora de Minnesota. Tenho plena confiança de que, dando o meu melhor, teria sucesso nesse esforço. De verdade, de qualquer forma. Mas ao refletir sobre esse momento com minha família e minha equipe durante as festas de fim de ano, cheguei à conclusão de que não posso me dedicar totalmente a uma campanha política. Cada minuto defendendo meus interesses políticos é um a menos para proteger o povo de Minnesota de criminosos que abusam da nossa generosidade e cínicos que exploram nossas diferenças. Estou chocada, não acredito que ele escreveria isso. Então decidi sair, por bondade, e deixar que outros cuidem da eleição. Enquanto foco em fraudar Minnesota, ele não disse isso. Fui eu quem acrescentou. Sei que essa notícia pode surpreender. Nick, não é o Nick Tim. Não foi surpresa. Você nunca teve chance de concorrer, seu bobão. Estou desistindo sem tristeza ou arrependimento. Não me candidatei a esse cargo para tê-lo, mas para exercê-lo.
Minnesota enfrenta um enorme desafio este ano e eu me recuso a gastar mais um minuto de 2026 fazendo qualquer coisa que não seja crescer. Para estar à altura do momento, Minnesota tem que vir em primeiro lugar. Eu não me candidatei a esse cargo para tê-lo, mas para exercê-lo. Meu Deus, isso é insano. É nisso que acredito que a liderança servidora exige de mim. Como otimista, mantenho esperança de que meus amigos do outro lado do corredor considerem o que a liderança servidora exige. Podemos unir forças para combater criminosos, recuperar a confiança pública e fortalecer nosso Estado. Mas não se enganem, se as republicanas continuarem nesse caminho de abuso de poder, difamando comunidades inteiras e conduzindo seu próprio jogo fraudulento às custas dos habitantes de Minnesota, nós vamos lutar contra isso em cada passo do caminho. Confio que a Deffler continuará no cargo em novembro e que encontrarei formas de contribuir para o estado que amo, mesmo após deixar o cargo em janeiro. Mais tarde, terei tempo para me preocupar com isso. Tenho orgulho do trabalho que fizemos para tornar Minnesota o melhor lugar dos Estados Unidos da América para viver e criar filhos, com licença remunerada, crédito fiscal infantil e almoço gratuito. Tenho muito orgulho da equipe incrível que formamos para realizar essa visão. Obrigada a todos da equipe. Acima de tudo, quero que os habitantes de Minnesota saibam que estou trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, focada em garantir que continuemos sendo o melhor lugar dos Estados Unidos para viver e criar filhos. Ninguém vai tirar isso de nós, nem os fraudadores, nem o presidente, não enquanto eu estiver aqui. Obrigada, Tim. Eu estou morta. Que declaração absolutamente ridícula, absolutamente ridícula. Atacando o presidente, atacando os republicanos, atacando a mídia, dizendo: tudo o que eu faço é me importar. Tudo o que eu faço é cuidar dos habitantes de Minnesota. E porque eu me importo tanto, eu não gostaria de tirar nem um segundo dos habitantes de Minnesota. Então, por isso, não vou concorrer novamente. Que maneira absolutamente democrática de mudar tudo para fazer parecer que você é legítima. E, gente, fica ainda pior porque olhem esse comunicado à imprensa. Ele se recusa a responder ou ouvir repórteres. Eles não responderão perguntas, e os jornalistas estão furiosos. Ele fez uma declaração ridícula e saiu, deixando todos perguntando por que não responde. É muito simples. Esse homem é um completo fraudador. E não só é um fraudador, como os democratas quase o colocaram na chapa deles para a campanha presidencial. Diante disso, é impossível que a equipe investigativa da Kamala Harris, tão dedicada a escolher quem trazer, não soubesse disso. Lembra que não trouxeram um judeu? Curiosamente, Shapiro, porque eles sabiam que isso não funcionaria. Estamos felizes em trazer esse cara que foi responsável por tanta fraude. E agora, ele acabou, ele está acabado, acabou, ele não vai tentar a reeleição. Gente, estou muito feliz com isso. É incrível que vocês se livraram de um fraudador. Não deveriam ter alguém assim no poder. E não só porque é incrível ver o quão descaradamente confortáveis eles estão em mentir para o público de uma forma tão constrangedora. Mas mais importante ainda, porque isso nos fez perceber que como indivíduo você pode ter um impacto enorme. Nick Charley, 23 anos, um jovem que entrou no YouTube e fez um vídeo sobre uma história que ele ouviu e que era absurda. E isso derrubou um governador. Eu acho isso incrível e é importante que todos nós lembremos disso agora. Fiquei tão animada que esqueci nosso ritual do canal. Afinal, queremos alcançar 100 mil seguidores. Bem-vinda ao Pushback. Fico feliz por você estar aqui. Agora estamos com 86.789 seguidores. Que dia incrível. Só lembrando que, se você ainda está aqui, ainda está assistindo e gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de enviar isso para uma pessoa. Vamos dobrar nosso impacto. 2 pessoas vão triplicar nosso impacto. 3 pessoas vão quadruplicar nosso impacto. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão de inscrever-se. Estamos aqui no Pushback, lembrando você de que há esperança, que nossas vozes têm poder e são importantes. E estamos realmente reportando de forma precisa sobre o que está acontecendo. Obrigada por estar aqui, obrigada pela sua atenção nesse assunto. E, gente, que dia bom para a mídia independente, meu Deus.